Se você ouvir alguém falando por 15 ou 20 minutos seguido, e depois quiser relatar a outra pessoa o que você ouviu, para que eles anotem. Quão idênticas seriam essas anotações em comparação com a mensagem original? Bom, obviamente, seria semelhante, mas com certeza não idêntico, com muitas diferenças, devido à retenção de memória, paráfrases, resumo e muitos outros elementos. Isso levaria a que o relato fosse 50 a 70% semelhante à mensagem original. Agora, com isso em mente, e sabendo que antes do profeta relatar a revelação ao Sahaba, ele a recebeu de Jibreel. Primeiro. Não só isso, há muito. Ayah com diferentes qiraat, diferentes divisões, diferentes tajwid, regra, interpretações, e tantos outros elementos que precisam ser levados em consideração. Além disso, o fato de que em certos casos, suratas longas e completas, como a Sura Al-Ain, por exemplo, foram reveladas de uma vez. Vá com tudo. Agora, se você quiser recitar a Sura Al-Ain, leva cerca de 1h30. Como isso pode realmente funcionar? E como foi relatado, exatamente como foi revelado? Bom, antes de tudo, é importante saber que não é como qualquer outra forma de comunicação que conhecemos. Faz parte do invisível. E assim, sabemos sobre isso tanto quanto o profeta nos contou. Ele descreveu como o toque de um sino. Os Sahaba também descreveram como o zumbido das abelhas. Então, na maioria dos casos, pelo menos, não é como uma conversa normal entre duas pessoas. É diferente. Ainda assim, o profeta nos contou como isso aconteceu para que tivéssemos a ideia. Jibril lia, e o profeta ouvia. Então, o profeta recitava, e Jibreel confirmava. Então, basicamente, o profeta segue o que ouviu e repete para Jibreel, não deixando espaço para interpretação própria ou parafrasear. E é aqui que a palavra yatlu vem, e por que é usada para se referir à leitura do Alcorão em árabe. O significado literal de é seguir os passos. Mas é usado com a recitação do Alcorão porque o profeta, que a paz esteja com ele, aprendeu seguindo Jibreel e aprendendo com ele. E basicamente é assim que todo mundo aprendeu o Alcorão, seguindo os passos de alguém que já o aprendeu, seguindo alguém que veio antes dele. Então, é na verdade seguir e repetir. Depois, e como o profeta explicou, em um hadith autêntico, uma vez que ele terminava, ele realmente entendia tudo que havia sido revelado a ele. É como se tivesse sido acrescentado ao conhecimento dele e ele foi capacitado a memorizar exatamente como deveria, o que é explicado mais adiante nesta ayah. Surata Al-Fatiha. Eu amo Koubi Kalita Kunaminal Mujiri. Então, é uma revelação ao coração do profeta, permitindo que ele não apenas ouça as palavras, mas que realmente saiba e entenda tudo que Allah permite que ele saiba sobre essa revelação. Foi assim que o profeta soube a interpretação exata e o significado das ayah assim que foram reveladas a ele. E assim, isso foi feito com cada palavra do Alcorão, em cada variação, cada qirá e cada letra, até que todo o Alcorão foi coletado no coração do profeta. Como Allah nos diz, nesta ayah. De fato, cabe a nós a coleta dela no seu coração e tornar possível a sua recitação. É assim que ele também sabia o lugar exato de cada ayah. Quando uma única ayah ou um grupo de ayah era revelado a ele, ele dizia ao Sahaba, coloca essa ayah na sura, onde isso e isso são mencionados, e ele diz a eles a posição exata, porque foi coletado em seu coração, e ele sabia exatamente onde cada palavra deveria estar. E então, não importa se era uma sura curta ou longa que havia sido revelada. Assim que o profeta aprendeu tudo com Jibreel, ele então reunia os escribas do Wahi e pedia que escrevessem o que havia sido revelado a ele.
E não só isso, ele pedia que eles repetissem o que tinham escrito, para corrigir e confirmar, novamente, através do conceito de tilava. E então, quando o profeta os liderava na oração, ele recitava exatamente como eles haviam aprendido com ele. Todas as possibilidades em que foi revelado. Mas como um sinal, ainda mais incrível de precisão ao receber e transmitir a mensagem, está a existência de ayah muito semelhante, ou idênticas, como se dissesse que, apesar de tais semelhanças e pequenas diferenças em muitas suras e ayah, cada ayah ainda é entregue com as menores nuances no exato lugar onde deve estar. Aqui, por exemplo, é a mesma ayah, com uma palavra em uma posição diferente. Elas estão em duas suras diferentes. E aqui está a diferença de uma única letra, também, em duas suras diferentes. E o mesmo aqui. Naturalmente, essas diferenças não são aleatórias, e elas têm funções. Mas o fato de que ela escolheu palavras semelhantes ou idênticas para nos contar esta ayah deve ter uma sabedoria por trás disso. Ainda assim, e apesar dessas semelhanças, nunca houve confusão. Quando o profeta, que a paz esteja com ele, recebia ou transmitia a mensagem, confirmando que ele não estava apenas dizendo qualquer coisa ou algo com um significado aproximado ou parafraseando, mas sim entregando a mensagem até o ponto. Essa também é uma das sabedorias, por trás de algumas diferenças sutis, que existem no Alcorão. Como o nome Ibrahim é pronunciado de forma diferente, em suras específicas, apenas, em posições específicas, só. 33 menções de um total de 69, que acontecem em suras específicas e em uma qira'ah específica também. A qira'ah de Ibn Amir. Então não se trata de monotonia ou apenas de dizer algo. É que cada palavra, cada letra e cada som foi pensado para ser exatamente assim, com esses detalhes incríveis e minuciosos, mostrando que a entrega da mensagem foi realmente feita com um padrão incrível. E que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, não teve nenhuma influência nisso. E ele não fala do ar. E ele não fala do ar. Ele também não menciona o ar em suas palavras. Não fala do ar. É apenas uma revelação revelada. Ele foi ensinado pelas forças poderosas. E baixe o aplicativo Companion. Obrigado por assistir e até a próxima.